Amém. Glória a Deus, irmãos. Bom, nós estaremos falando de um assunto muito importante que fazem a grande diferença daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que falam do amor de Deus. Porque todas as pessoas, todo mundo fala. Não é verdade? Todo mundo se comunica. A gente viu o pastor Adriano, né, falando aqui agora mesmo, que quando ele estava no ônibus, ele se comunicava com as pessoas que entravam e saíam, tinha um carinho muito importante com as crianças, com os idosos, com os alunos, né, que às vezes o motorista, ele não tem paciência, mas o dia a dia de um motorista é cansativo, tem que parar no ponto, é campainha, é aquele passageiro que segura na campainha, e enquanto o ônibus não para, ele não solta a campainha. Então você imagina um trajeto de Santa Isabel até o fórum, quantas pessoas não puxam aquele negócio no ouvido do motorista. E tem hora que não se irrita. E aí tem uns fatores dentro de casa, às vezes o salário não saiu, o humor dele já não está bom. Mas você vê que como todos nós nos comunicamos com as pessoas. Mas são poucas que se conectam. Comunicar é uma coisa, se conectar é outra. Eu comunico com as pessoas o tempo todo. Você se comunica com as pessoas o tempo todo, mas você está conectada a elas? Aí que é a diferença. Como Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê será o quê? E confessar e for batizado será salvo. Ide, portanto, fazer discípulo em todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá. Então, a ordem é uma. Ir, sair, se comunicar com as pessoas. Mas o principal papel que Jesus nos deixou é nos conectar a elas. Quando há uma conexão com as pessoas, eu percebo alguns pontos, e as pessoas percebem em mim alguns pontos. Você vê, eu não estava programado, nem com o pastor Adriano, mas a questão de conexão, se conectar. O pai daquele aluno, daquele filho que estava no ônibus, o filho estava muito conectado com o pastor Adriano. Por quê? Vamos, o motorista vai passar. Mas por que aquela criança estava conectada com aquele motorista? Isso preocupou o pai, porque, claro, porque o pai também fica preocupado. Como assim? Você é uma criança e ele é uma pessoa adulta, e a criança com um estranho, o pai fica logo, preocupado, porque é lógico, é normal, tem que verificar, certificar se não está acontecendo alguma coisa, se a criança não está sendo abusada, enfim, muitas coisas podem acontecer. E o pai foi prudente, bacana o papel daquele pai, prudente, foi certificar, ficou de longe observando. Mas ele viu a conduta e o caráter daquele motorista, e ele percebeu que aquele motorista não tinha intenções, com aquela criança de ser um abusador ou de se aproveitar daquela criança. Mas ele viu que a intenção daquele motorista era de quê? Ser gentil, ser uma pessoa agradável. E então o filho estava conectado com aquele motorista. E isso faz com que aquele pai quer retribuir. Porque qual o pai que vê o seu filho sendo bem agradado com uma outra pessoa, ele não vai ficar feliz? Qual o pai que vai ficar feliz vendo o outro maltratar o seu filho? Nenhum. É aquela coisa, se você faz bem para o meu filho, você está fazendo bem para mim mesmo. Mas quando você trata meu filho mal, você está tratando também a mim mal. Então o que o pai faz? O pai quer retribuir.
E quando retribui, como? Vendo a história do motorista, percebe que havia uma necessidade. E ele se coloca com a posição de que ajudar aquele motorista. Porque o filho dele estava muito feliz, porque ele tinha prazer, porque é muito triste pegar um ônibus, esperar um ônibus, o ônibus passa, não para. Aí o menino vai para a escola já como? Revoltado. Já chega na escola como? Aborrecido. Porque estou aqui no ponto e o ônibus passa, não me pega. Não quero mais para a escola, não. Mas todas as vezes que ele ia para o ponto do ônibus, aquele motorista estava lá pontualmente esperando. Vamos ouvir a palavra do Senhor sobre isso? Abra comigo o livro de Neemias. A gente vai começar a pregar e termina à noite. Não vai dar tempo. Mas é bom essa mensagem. É uma revelação de Deus para nós. Uma mensagem totalmente nova. É uma leitura um pouco longa, tá ok, irmãos? Mas precisamos entender a palavra. Livro de Neemias, capítulo número 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados de filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de tristeza do coração? Então, temi sobremaneira, lhe respondi, vivo o rei para sempre.
Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Pois a palavra por si mesmo, ela já fala nesse culto. Fala conosco, ó Deus, ainda nesse pouco tempo que temos para a revelação desta palavra. Usa teu servo como instrumento e canal da tua palavra, e que diminua ele e cresça o Senhor. E todos digam amém. Podem sentar, irmãos. Todo mundo se fala, todo mundo se comunica, mas poucos se conectam. Observa aqui Neemias. Ele era um copeiro do rei. E como copeiro do rei, ele se comunicava quando servia. O senhor quer mais uma água? O senhor quer mais um pouco da comida? Está faltando alguma coisa? Ele se preocupava o tempo todo em se comunicar com o rei quando ele estava servindo o rei. Por muitos anos da minha vida eu trabalhei de garçom. E por muitos anos eu servi muitas pessoas. Pessoas simples, que muitas das vezes não tinha nem o que pagar, dava calote. Normal. Senta na mesa, come, bebe e vai embora. E não paga. Cadê o cara? Foi. Chegou no final, eu tive que pagar a conta. Então tinha cliente que me dava calote. E como também servia grandes estrelas, João Avelanche, Zico, muitas outras pessoas, Xuxa, muita gente famosa eu já servi. Tive o prazer de servir na mesa com essas pessoas, ser o garçom dessas pessoas. E no momento que você está servindo, você está comunicando. Naquilo que você está fazendo, você está se comunicando. Não é no seu trabalho, quando você está costurando, quando você está lá cozinhando, quando você está arrumando a casa, você sempre está se comunicando com as pessoas. Isso faz parte. Todo mundo se comunica. Mas há uma grande diferença que faz de uma pessoa perceber na outra, é o conectar. Você vê que Neemias, ele, como costume, ele fazia, mas naquele dia ele coloca uma palavra muito interessante. Eu tomei para oferecer, eu dei, ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Eu nunca tinha antes estado no trabalho triste. Sabe aquela coisa? Você chega no trabalho todo dia feliz, alegre, brincando, sorridente, mas chega um dia que você chega no trabalho triste. Triste. Talvez perdeu um ente querido. Talvez alguém da sua família ficou desempregado. Talvez o salário não saiu. Alguma coisa aconteceu e você chega no trabalho triste. Neemias chega naquele dia para trabalhar e chega com um semblante muito triste. E ele nunca havia chegado diante do rei daquela maneira naquele dia. Mais interessante que o rei estava conectado com ele. O rei não tinha só uma pessoa que o servia, que trabalhava para ele. Mas a conexão de Neemias com o rei era muito além de uma comunicação. Porque quando ele chega triste e serve o rei olha para Neemias. Todas as vezes o rei olhava, mas o rei percebe que Neemias estava diferente naquele dia. Isso é o conectar. É quando alguém percebe o seu semblante. Não é quando uma pessoa só quer extrair de você. Né? Quando a pessoa chega, não está se importando com você. Como você está, como você chegou. Como você está naquele dia. Simplesmente só quer saber de você para aquilo que você pode fazer. Aquilo que você pode dar para ela. Mas quando aquele rei, ele observa esse detalhe. É um detalhe muito importante, o conectar. O conectar. Você vê que aquelas crianças estavam conectadas com o motorista, que era pastor Adriano. Porque quando você está conectado com alguém, e esse alguém está conectado com você, irmão,
as suas emoções, sejam elas positivas. As emoções positivas são aquilo que te atrai a alguém. As pessoas são atraídas por aquilo que você passa para ela positivamente. E como também tem as emoções negativas, aquilo que te afasta das pessoas. Mas você, muitas das vezes, chega naquele dia, você sempre foi uma pessoa com as emoções positivas, mas naquele dia você chegou amargo. Sabe aquele dia que você, o dia não tá, parece que o dia não está bom para você. Aquele dia que você acorda, está azedo. E as pessoas, gente, estou até estranhando fulano, que isso? Ela nunca me respondeu assim. Ela nunca falou comigo desse jeito. O que está acontecendo com fulano? Está amarga hoje? Ih, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Aí passa aquele momento de desconforto, e logo depois você, no momento oportuno, você liga para a amiga. Amiga, o que houve com você, amiga? Você deu um fora. Você me deu uma resposta. Eu estou preocupado com você. Está acontecendo alguma coisa? Quer uma ajuda? Porque está conectado. Quando você está conectado com alguém, você toma um fora daquela pessoa, mas você vê, pô, isso não é normal. Ela está com uma emoção negativa. Mas o porquê que ela está com essa emoção negativa? O que fez ela estar hoje amarga? Mas ontem ela não era uma pessoa amarga. Mas por que hoje ela está amarga? Então, esse conectar. Eu gostaria que você entendesse mais isso logo mais. Vamos estar de pé. Eu pretendo dar continuidade demais a essa mensagem, porque é uma mensagem, se eu continuar aqui, eu não vou parar esse culto antes de 11 horas. Não vou. Mas eu gostaria que você já começasse a entender o que Deus quer falar conosco nesse domingo. Com quem você está se conectando? Ou você é simplesmente uma pessoa que comunica com as outras pessoas e não se importam com elas? Porque quando a gente só se comunica, eu ligo, eu mando mensagem, eu comunico o dia todo. Nós nos comunicamos, e tem um estudo que o homem fala 15 mil palavras por dia com as outras pessoas. Comunicam falando 15 mil palavras, entre 15 a 18 mil palavras por dia. Ele se comunica muito. Ele está interagindo em muitas redes. E também ele está numa atmosfera de comunicação nos jornais, televisão, noticiário, redes sociais. Então, existem muitos meios de comunicações que nós estamos interagidos o tempo todo. Ouvimos notícias, damos notícias, passamos notícias, recebemos mensagens. Mas todas essas mensagens de comunicação que a gente está envolvido, qual é a proporção de conexão que nós estamos tendo com essas pessoas e quais são as proporções que essas pessoas estão tendo com conexão conosco? É mais um meio de comunicação. Porque assim como Deus usa um telefone, um instrumento, um telefone celular, sim ou não? Assim como Deus usou uma mula. Vê se você entende o que é uma comunicação. Deus queria falar com o profeta, ele usou uma mula. Um instrumento de comunicação. Aí Deus hoje não usa mais uma mula. Deus usa um celular. Ele pega hoje um celular para usar para um meio de comunicação, para falar uma mensagem, mandar uma mensagem, um recado e tal. E aí, muitas das vezes, Deus não usa uma mula, Deus não usa um celular, mas Deus usa você. Um ser humano. Porque Deus às vezes quer falar com alguém, Deus quer mandar uma mensagem para alguém, e aí você é um canal de Deus. Você é uma ferramenta de Deus para ele se comunicar com uma outra pessoa. E ele tem essa conexão. E essa conexão que Deus quer ter comigo, e muitas das vezes eu não estou entendendo, o Espírito Santo quer falar comigo, mas eu estou muitas das vezes com as minhas emoções negativas, ele me conta com as minhas emoções negativas. Você imagina Deus vir falar comigo quando eu estou com as minhas emoções negativas? Eu estou amargo.
Eu estou azedo. Aí o Espírito Santo vem soprando. Filha, calma. Filho. Aí ontem nós estávamos vendo aquele filme do Rabugento. Nós estávamos sentados na mesa, eu, André e Daniel. Daniel foi jogar bola ontem, voltou com o pé inchadão assim. Acertaram de jeito a perna do meu filho ontem. Porque craque é assim, né? Vem Neymar, só viu se machucando. Porque craque é craque, né? Meu filho é um craque. Puxou o pai. Aí acertaram a canela dele. Ele estava lá com a perna inchada. Eu cheguei da igreja ainda ontem, botei lá um negocinho na perna dele. Amor, filho, vamos jantar. É a pizza. E pizza ele fica doido, né? Pode estar com sono. Mas botou uma pizza, ele não se controla, né? Aí botamos lá, ele começou a ficar igual um rabugento. Aí André pegou o filme e botou no celular. Dani, assista um pouco aqui aquele, antigamente tinha um rabugento, naquele desenho, antigamente. Quem lembra daquele desenho? O cachorrinho, né? Aí nós assistimos lá na hora de comer a pizza. É muito bom você comer em família, por causa de você senta ali na mesa e tal. E a gente ficou assistindo o filme e comendo pizza. Aí quando ele viu o bichinho, ele é igual a mim. É mesmo, igualzinho a você. Então isso faz parte. E aí você imagina, Deus, o Espírito Santo quer falar com você, não diga que você está igual um rabugento. Não vai, Deus, o Espírito Santo não vai conseguir. Porque você está rabugento naquele dia. Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai pegar o pai, como pegou a mãe, né? Usou a mãe, né, que ontem, pegou ela, vamos falar com ele. Eu quero falar com ele que ele é rabugento. Quer ver? Passa aquele filme para ele, vai se ver igual rabugento. É assim que Deus faz. E para Deus usar você e a mim com conexão para falar com alguém, eu tenho que estar conectado com esse alguém. Então nós precisamos entender isso. Que eu posso ser um instrumento de Deus. Esse culto de missões de hoje, né? Eu não preparei nada, a gente não enfeitou de bandeira, nada disso. Mas que nesse momento de culto de missões você possa entender que o principal objetivo que Deus quer para a nossa missão é se conectar com as pessoas. É não só se comunicar com elas, mas é fazer de uma comunicação uma porta de acesso para uma conexão com aquela pessoa. Esse é o principal objetivo. Então eu gostaria que você nesse momento colocasse a mão no seu coração, que eu quero orar com você, para que você possa realmente entender o propósito de Deus com a sua conexão com alguém no seu trabalho, com alguém no ônibus, alguém no seu dia a dia que você se comunica. Às vezes você não tem percebido que algumas pessoas que você se comunica está chorando, está sofrendo, e você não tem se importado com isso. Só quer se comunicar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com o senhor? Tudo bem? E não passa disso. Mas quando você realmente entender o propósito da missão de Deus para com você, que é de você se conectar às pessoas que passam na sua vida, e você fazer a diferença, e você ser um canal de Deus para essas pessoas, como também essas pessoas serão um canal de Deus para com você. Que Deus possa fazer de nós instrumentos dele. Que o Senhor possa nos usar como ferramenta para essas pessoas que nós nos comunicamos. E que Deus possa tocar no teu coração nesta manhã. Porque talvez alguém te mandou uma mensagem ontem. Talvez você mandou uma mensagem como talvez você tenha feito todos os dias no protocolo. Aquele protocolo. Bom dia, como é que tá? Tem um dia bonito. Não passa disso. Uma comunicação como qualquer uma outra comunicação. Mas quando você passar a se comunicar dizendo algo diferente, sendo inspirado por Deus, sendo um canal de Deus, você não vai mais falar só bom dia. Você vai ter palavras proféticas. O Senhor vai te dar uma linguagem profética. O Senhor vai trazer à sua memória
aquilo que você talvez não esteja pensando, mas Deus vai revelar: essa pessoa com que você está falando bom dia, ela precisa do meu amor. Ela está sofrendo lá do outro lado. Ela precisa ouvir uma palavra sua. E você não vai entender nada. Você vai escrever, você vai mandar um áudio, e aquela pessoa depois vai te responder: eu estava precisando desta palavra. Eu precisava desta palavra para uma confirmação de Deus, e Deus usou você para que você seja um profeta, para que você seja um canal de Deus, para que você seja uma voz viva, porque nós somos a carta escrita de Deus. Que não venhamos perder o nosso dia nos comunicando com as pessoas para manter um protocolo, como todos fazem, mas que nós possamos usar da oportunidade que Deus tem nos dado para nos conectar com pessoas e sermos instrumento de Deus para curar os doentes, para restaurar as famílias, para libertar os cativos. É essa conexão que nós temos que ter. Percepção, como aquele rei percebeu a necessidade de Neemias. Como aquele rei olhou para Neemias e viu o olhar triste de Neemias. E perguntou: Neemias, por que está triste? Que você tenha esse olhar. Que você tenha esses ouvidos. Que você tenha essas mãos, porque muitas vezes nós falamos com a linguagem digital, com os dedos. A nossa língua hoje é o dedo. Nós nos comunicamos não mais com a língua da boca, mas com a língua do dedo. A gente passamos a maior parte do dia falando com as pessoas com o dedo. Mas que essa voz das suas mãos, quando você escreve um texto, lá no seu celular, lá no Message, mas que essa voz seja uma voz profética. Seja uma voz profética. Que você saia desse culto dessa manhã sendo um canal de Deus, um instrumento de Deus, para curar os enfermos, salvar os cativos. Diga: eu creio. Eu tomo posse desta palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glorifica a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos. Pai nosso que está no céu, deixe cair em tentação, luz do mal, pois teu reino, o poder e a glória sempre. Amém. Tenha um dia abençoado. Até logo mais, irmãos. Teremos escola bíblica dominical, né? Tem escola bíblica.